Oi pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. A tatuagem na Ilha de Páscoa, no Pacífico, cuja arte foi abordada no meu canal, pode ser observada em figuras geométricas gravadas em estátuas, representando, ao que tudo indica, ancestrais, como essa da foto. Essas figuras eram às vezes penduradas no pescoço de indivíduos importantes em ocasiões de pesca. No topo da cabeça está gravada a figura que vemos na imagem agora, a qual representa o tema do homem-pássaro, que aparece em diferentes formas e que foi explicado num dos meus vídeos sobre a Ilha de Páscoa. Esse é um tema importante na arte da ilha que deve ter influenciado as tatuagens locais. De fato, essa representação de um ser com cabeça de ave aparece em muitas gravações em rochas na Ilha de Páscoa, mostrando a importância das figuras de aves marítimas na vida religiosa e artística dos ilhéus. Na imagem, vemos agora exemplos de tatuagens da Ilha de Páscoa numa aquarela de Jean Viud, do final do século XIX, quando a cultura local já havia sido afetada pela colonização europeia. Outra imagem com um exemplo de tatuagem feminina é de um livro de William Thompson, de 1889. Vemos nas costas a representação de remos usados em danças cerimoniais. Nota-se também a representação de cabeças sobre os seios e de vegetação na parte de trás das pernas. Segundo pessoas que visitaram a ilha do final do século XIX, a representação dos remos cerimoniais em tatuagens era comum nas pessoas idosas. Nós chamamos remos cerimoniais porque eram objetos que tinham forma ou um formato de remos. Infelizmente, a colonização europeia praticamente destruiu a cultura e as informações mais detalhadas sobre a tatuagem da Ilha de Páscoa. Por outro lado, felizmente, as tradições das ilhas de Samoa foram mais bem preservadas. Acredita-se que as ilhas foram ocupadas pelo mesmo povo de Fiji e Tonga há mais de 2.000 anos. Como ocorre nas demais culturas polinésias, a sociedade samoana era e ainda é baseada em posição social. Um aspecto bem estranho e diferente das outras ilhas era o costume de honrar a sobrinha ou filha mais velha de um chefe que fosse virgem, com um título, e designar essa virgem para deveres cerimoniais. Os artistas das aldeias eram pagos com alimento e hospitalidade, como ocorria em outras ilhas. A tatuagem era praticada nos dois sexos. Os homens eram muito tatuados dos quadris aos joelhos e às vezes nas mãos. Já a tatuagem feminina raras vezes ia acima das coxas. Na imagem vemos um exemplo de tatuagem. Como ocorria em outras culturas, cada padrão tinha um nome e na imagem vemos 16 tipos de padrões. A tatuagem era um aspecto sagrado da cultura samoana, sendo o tatuado um exemplo de perseverança e de alguém cuja alma foi purificada. Os homens eram tatuados na puberdade e os que não queriam ser tatuados eram evitados por todos como sendo covardes. O primeiro padrão masculino tatuado eram listras nas costas. Cada sessão de tatuagem durava enquanto o tatuado aguentasse. Às vezes ela era interrompida por dias devido à inflamação da carne. A tatuagem podia demorar uns 3 meses para terminar. O último padrão geométrico era tatuado no umbigo. Já a área corporal de tatuagem feminina era bem menor, do abdômen aos joelhos e nas mãos. Na imagem, vemos um exemplo de tatuagem masculina na coxa, uma ilustração do século passado que é uma antiga imagem que sobreviveu das antigas tatuagens samoanas. A tatuagem era um elemento indispensável da cultura samoana.
Outro exemplo notável de tatuagem no Pacífico vem da ilha de Tonga, culturalmente similar a Fiji e Samoa. Como nas demais culturas, a tatuagem era relacionada aos deuses. Em Tonga, porém, a tatuagem era basicamente masculina e aplicada dos quadris até a área do ventre. Infelizmente, sabemos muito pouco sobre as tatuagens originais de Tonga, pois só possuímos os relatos de alguns viajantes europeus. Obviamente, elas tinham várias semelhanças com o ramo desse mesmo povo que ocupou o Tahiti e Samoa. E a enorme resistência à dor é evidente pelos jovens nobres de Tonga aceitarem ser tatuados, segundo os relatos, no órgão genital e no ânus, duas áreas altamente sensíveis do corpo. Em Tonga, o artista usava de criatividade com muitas variações nas tatuagens tradicionais quando elas eram aplicadas nos grandes chefes, guerreiros e sacerdotes. Na imagem, vemos uma representação obviamente fantasiosa, que aparece em um livro publicado em Londres em 1824, supostamente retratando mulheres de Tonga com roupa e tatuagem. A tatuagem das mulheres de Tonga era parecida à de Samoa, mas só as mãos e os pulsos delas eram tatuados. A tradição da tatuagem polinésia durou mais de 2000 anos, sendo um exemplo notável da arte dos povos oceânicos. Espero que vocês tenham gostado. Links para livros de arte que eu publiquei grátis estão disponíveis na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.